O triste mesmo é quando as pessoas deixam mais legado na sua morte do que em vida. A exemplo, Sansão, tu lembra disso? A Bíblia diz assim, ó, e matou Sansão mais em sua morte, quando ele derruba a coluna do templo, do que na sua vida, né? Imagina, cara. Mas, cara, todo mundo que deixa um legado, deixa mais legado depois que para ou depois que morre. Porque enquanto você está em evidência, enquanto você está ali, você não deixa legado. Você está escrevendo um legado. Você está preparando um legado. O legado é depois que você morre. Jesus fez mais depois que morreu ou enquanto estava vivo? Depois que... enquanto estava vivo. Enquanto morreu. Não, ele vai fazer mais enquanto tá vivo. Depois que morre, vai fazer o quê? Não, ó. Imagina... Claro que ele morreu e ressuscitou, né? Senão ficar... Imagina assim, ó. Quantas pessoas não vieram mais por causa da sua morte do que por causa da sua vida? Porque a sua morte revela mais o amor do que a sua vida. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja eterno. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Há mais gente que, claro, né, que após a morte de Jesus veio do que antes. Ele diz assim, ó, eu vou citar de novo o texto, se o grão de trigo cair na terra não morrer, não vai dar fruto. Então ele teve que morrer para poder ver o que tem hoje. E corroborando com isso, Isaías 53:11 diz assim, ó, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, o legado não é antes, o legado é depois. Você morre primeiro para manifestar o legado. Enquanto em vida, você não tem legado. O legado é depois que você vai. As pessoas comentam mais da sua morte do que da sua vida. O que é destaque hoje no mundo gospel, nesse exato momento? Quantas vezes você viu a bispa Keila receber um destaque tão grande como ela está recebendo agora? Nunca recebeu. Não é que ela não fazia. E olha que ela foi agora, a líder, a presidente de um dos maiores eventos mundial, do Brasil, né? CIBEM, CIBEM, que é mundial, né? Brasil fala. Agora, ela não tinha nada? Ela não fez nada? Fez. Por que não apareceu? Porque o legado só aparece depois que você morre. O legado dela aparece após a morte dela, que é triste, a morte estranha no sentido assim de que, pelo que a gente sabe, ela não tinha doença, estava bem. De repente, né? De repente, essas mortes são horríveis, né? Porque você está conversando comigo aqui, daqui a pouco eu saio, não vou falar que você vai morrer, porque você... Aí você e o candidato, acabou de morrer. Um infarto, uma parada cardíaca, não sei. Então, assim, agora, tudo que ela fez, o grão de trigo morreu, agora vai aparecer o quê? Os frutos desse grão de trigo. Perfeito, é isso mesmo. Entendeu? E as pessoas valorizam mais depois que você vai... Alguém vai falar assim, ó, né? nossa, Fábio, eu nem sabia que ela pregava. Quantas mensagens dela tem agora na internet aparecendo? Quantos vídeos tem dela agora aparecendo? Quantas coisas que ela falou para tantas mulheres, para a igreja, que ninguém, aspas, nunca ouviu, mas agora o mundo inteiro está ouvindo. Por quê? Porque o legado vem depois da morte. Não vem na vida. Na verdade, na vida tem crítica, né? Pancada. É lógico. E você é o seguinte, existe uma pessoa assim, porque ninguém me acha bom, nossa, e eu faço tudo que eu posso, as pessoas não acham que eu sou uma pessoa boa. Eu falei, mas sempre tem uma condição, sempre tem uma possibilidade de você ser uma boa pessoa. Quando? Eu digo que você morrer. Assim, porque quando a gente morre, a gente era tão bom. Eu falei, olha, gente, o Eduardo, nossa, ele era muito bom, né? Se eu gostava tanto, ele era assim meio xarope, falava umas coisas assim que eu não gostava, mas nossa, ele era muito bom. Eu não quero ser bom. Primeiro, porque pra eu ser bom tem que morrer. Então, eu prefiro continuar sendo assim o que eu sou, mas vivo, né? Porque depois que você morre, você é bom. Michael Jackson, a enxurrada de acusações que ele sofria, né? Pedófilo, teve relação com não sei quem, né? Quando ele morreu o rei do pop, Michael Jackson. Nossa, o cara, puxa, esse cara era o cara. Nossa. Aí pegaram as entrevistas, quando ele foi em Salvador, quando ele não sei o quê. Aí pegaram tudo dele, o legado musical dele. Mas é assim, irmão. É assim. O próprio Silvio Santos também, né? Não, o próprio Jesus, ué. Quando ele estava morto, lá, os caras assim, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mas por que não assumiram quando ele estava vivo? Depois da morte, né? O Silvio Santos, assim, é do jogo, cara. Você morre, seu legado aparece. E aí a gente vai saber se você teve legado ou não depois da sua morte. Enquanto em vida... Por que as pessoas deixam para valorizar apenas depois que perde? No caso da bispa Keila aí,
Agora você vê uma enxurrada de pessoas lamentando a morte, fazendo inúmeras homenagens. Por que não entrega flores em vida? Porque isso, ó, eu aprendi, ó, eu escrevi um livro, eu não lembro qual deles está escrita essa frase, e Deus me deu uma frase. Cara, assim, eu estava falando sobre morte também. A frase que Deus me deu foi assim, ó, aqueles que escreve aí, que é bom, hein? Onde que é? Qual que é a minha câmera? Aqui. Escreve porque é importante. Eu quero imagens agora, né? Imagens. Ó, aqueles que sentem remorso por algo que já se foi, é porque foram orgulhosos achando haver um depois. Então a gente, não, depois eu falo com o Fábio, não, depois eu abençoo o Fábio, não, depois. Só que não tem depois, cara. Não tem amanhã. Amanhã é o dia de preferência de Faraó. Está lá em Êxodo 8:10, se quiser conferir. Diz assim, ó. Então Moisés disse, Faraó, você quer que eu arranque as pragas das rãs hoje? Ele disse, hoje não, deixa para amanhã. Nós somos e temos o hábito de procrastinar. E é bíblico isso? É claro. As mulheres que fizeram o quê? Só depois de morrer, eu quero levar flores, especiarias. Não, irmão, vocês gastaram dinheiro à toa. Vocês estão procurando o vivo no meio do morto. Procurando vida onde tem morte. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então não é melhor fazer agora? Não é bom que se faça agora? Não é bom fazer igual aquela outra lá que derramou um guento, os pés de Jesus, ungiu, e Judas, se tivesse vendido, isso aí dava uma grana, ajudava os pobres. E Jesus falou assim, ó, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim vocês não vão ter. E essa mulher fez o que alguém deveria fazer. Ela perfumou o meu corpo. Então, assim, a gente sempre vai deixar para depois, sempre vai ter um lamento, né? Você vai estar sempre cantando a música dos Titãs, né? Devia ter amado mais, insistido mais, beijado mais. Era para ser um hino, na verdade. Era para ser um hino, né? É. Mas ali é uma música de alguém frustrado, né? Que poderia ter feito mais, poderia ter ido mais longe, poderia ter alçado mais voos, poderia ter acreditado mais. É aquele texto de Eliseu e Jeoacás, né, que ele vai lá lamentar a morte de Eliseu. Ah, meu pai. Eliseu disse, abre a janela, pega a flecha e lança a flecha. A Bíblia diz que Eliseu coloca a mão sobre a mão dele e lança a flecha e diz, flecha do Senhor, flecha do livramento. E Eliseu fala para ele, pega a flecha e fere a terra. E ele feriu a terra 3 vezes. A Bíblia diz que Eliseu ficou muito irado com ele e disse, se você tivesse ferido a terra 6 vezes, você teria vencido os sírios na sua totalidade. Porém, você vencerá só 3 vezes. O que Eliseu estava falando para ele? Você poderia ter ido mais longe. É por isso que quando a gente fala que no céu, no tribunal de Cristo, vai ter tristeza, é porque tem gente que quando chegar lá, fala assim, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter trabalhado mais. Você não vai perder a consciência. Puxa, eu deveria ter feito mais. Eu olho para mim com 47 anos de idade, eu poderia ter feito mais. Eu poderia me doar mais para o reino. Eu poderia ter formado mais pessoas teologicamente. Eu poderia ter mais pessoas, abençoado mais pessoas. Ainda está em tempo de fazer. Mas e quando não chegar? E quando não der mais para fazer? E quando você quiser fazer o tempo, Deus disse, não, que a sua mão está suja de sangue. E quando você quiser fazer, ele fala assim, não dá mais para você fazer. Tem muita terra, mas não é para você conquistar. Você não tem idade para conquistar. Você não tem saúde para conquistar. Então a gente poderia ter feito mais. Então essa ideia de que você poderia ter feito mais, ela acaba quando a vida acaba. Quando você se depara com a morte. Você poderia ter perdoado mais. Quando você está em um estado vegetativo. Vegetativo. Né? Você poderia ter feito mais. A idade chega. A idade chega. Foi o que Salomão disse, né? Lembra-te do teu Criador. Eclesiastes 12. Da tua mocidade antes que venham os maus dias. E todos que você quer dizer que não tem contentamento. Não tem neles contentamento. Cara, é assim, é igual a bênção que Jacó. Esse assunto é muito top. É igual a bênção que Jacó deu para Benjamim. Acho que para Benjamim. Ele diz assim, ó. Benjamim é lobo. De manhã, devora a presa. E à tarde, reparte os despojos. O que ele está falando? De 2 tempos. Quando você está forte, quando você está novo, você vai para cima, faz, acontece. Você é lobo, irmão. Você caça a presa, devora a presa. Só que chega um tempo da sua vida que você é um lobo velho. Você não caça mais. Você só reparte os despojos. Você só compartilha da experiência que você teve. Você vai compartilhar daquilo que você viveu. Porque chega um tempo, Fábio, que você quer fazer, igual jogador de futebol, né? A gente que gosta de futebol, no seu caso você gosta menos porque você torce pro Vasco, então deve ser muito triste. O melhor time do Brasil tá passando por uma fase ruim, mas... faz uns 20 anos que tá numa fase ruim. Né? Para o Vasco, eu tenho Gênesis 41, versículo 19. O que diz lá? Quanto a Gade, uma tropa o vencerá, mas por fim ele o vencerá. É verdade.
Não sei que. Olha pra você ver que. É que nem no caso do Vasco, usando esse texto, uma tropa desse. É que são 19 tropas que vencem o Vasco. Né? No caso, são os 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro. E no fim. Para de falar do Vasco, volte pra reflexão que tava boa. Esquece o Vasco. Onde que eu tava? Porque, igual jogador de futebol, o cara quer jogar, o Edson tá aqui que eu sou jogador. Às vezes, a cabeça pensa, mas a perna não obedece, não é, Erickson? Não é o caso dele, que ele é novo. Mas desde quando eu jogo um futebolzinho lá com os meus sobrinhos, eu falo assim, rapaz, eu vou dar o drible agora. Eu penso legalzinho e eu dou o drible na mente. Mas a perna, se eu fizer assim, o joelho já... Aí você... alteração aí. Então, a cabeça pensa, mas o corpo não obedece. Isso aconteceu com o Davi. Aí diz assim, ó, que alguém foi lutar contra Davi e Davi saiu pra peleja. Cara, o texto é muito lindo, diz assim, ó. E Davi cansou no meio da batalha. E aí alguém livrou Davi, porque o gigante que veio lutar contra Davi era um gigante novo, com uma espada nova, com uma couraça nova. Ele veio lutar contra Davi. E se não fosse Esbenobe, Davi estava morto. Aí disse para Davi, não dá mais pro senhor, tio. A lâmpada de Israel não pode apagar. Fica quietinho aqui. O senhor não dá conta mais de lutar. Porque Davi cansou no meio da batalha. Davi queria, ele tinha coragem, ele tinha ânimo, ele tinha vontade, mas ele não tinha mais força. Então esse negócio do tempo é muito importante, né? Você aproveitar o tempo, remir o tempo. E precisamos ter essa consciência de quando não dá mais, né, pastor? Você precisa saber quando é para parar, né?